Olá, muito boa noite a todos. Muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos ao webinar de gerenciamento de projetos na era da IA, identificação e mitigação de riscos. Mais um evento de excelência promovido pelo PMI Capítulo Rio de Janeiro. Eu me chamo Isabela Pena e hoje estaremos discutindo sobre um assunto tão vital para o mercado atual. Vivemos um momento em que a inteligência artificial está transformando a forma como planejamos, executamos e controlamos projetos. Ao mesmo tempo em que surgem capacidades inéditas de análise e previsão, novos riscos também emergem. Nesse contexto, o gerenciamento de riscos torna-se ainda mais estratégico para apoiar decisões, proteger valor e potencializar oportunidades. Pessoal, é um prazer ter vocês conosco neste painel. Envie suas perguntas ao longo do evento. Algumas serão selecionadas para que nossos palestrantes possam responder ao vivo ao final desse webinar. E fiquem conectados também, porque ao final teremos sorteios de brindes incríveis. Eh, e para desbravar, esse cenário, teremos a participação de 2 gigantes, que dispensam apresentação, mas cujas trajetórias merecem ser celebradas. Professor José Finóquio, referência nacional em gerenciamento de projetos e riscos, com vasta trajetória acadêmica e executiva. Criador da metodologia Project Model Canvas, ferramenta que revolucionou o planejamento visual de projetos no Brasil. Mais de 19 anos de experiência na vanguarda da gestão de projetos de alta complexidade e desde 2023 atua com IA generativa para projetos. E também temos o palestrante, o professor Mauro Sotiles, referência nacional em gerenciamento de projetos e riscos, com vasta trajetória acadêmica e executiva, criador da, diretor da PMTech, um dos fundadores do PMI São Paulo e ex-presidente do PMI Rio Grande do Sul, além de voluntário ativo do PMI por mais de 30 anos. Atuou em projetos internacionais e já ministrou mais de 250 cursos de preparação para a certificação PMP do PMI, além de programas em gerenciamento de projetos, PMO, riscos e temas relacionados. Professores, boa noite. É um privilégio tê-los aqui. Obrigada imensamente pela presença de ambos e fiquem à vontade para se apresentarem, falarem um pouco da trajetória de vocês. Eu gostaria de começar, Mauro, Pode porque ser. você é uma pessoa muito especial. A gente trabalhou 7 anos juntos na HP, nós nos conhecemos lá. E lá nós éramos gerentes de projeto, aquele que tipo pisa em mina, bomba e vai para a luta. Nós não éramos professores, longe disso, não tinha nada a ver com ser professor e você também não. Mas lá aconteceu um meme, um vírus mental, que a gente começou a buscar a certificação e eu e você, nós obtivemos juntos a certificação PMP. Eu só falo que eu fui primeiro, porque a lista saiu alfabeticamente, eu começo com J, você com M. Mas o que aconteceu é que nessa missão, nós tão cedo nos tornamos PMP, e a gente teve uma missão de ensinar outras pessoas. E uma coisa que a gente começou a fazer, primeiro, de uma maneira informal, e mambembe, vamos dizer assim. E diz o ditado, né, que quem dá muita aula acaba virando professor. Eu me tornei professor da FGV, você também, e a gente se transformou, muita gente chama a gente na rua de professor, né, irmão? Acabamos virando professores, né? Quem Não, diria? A gente era professor, técnico, né? quem diria? A gente era gerente de projeto, gente. A É. gente pegava bomba, estourava projeto, salvava projeto, afundava projeto, né? Na época que o PMI São Paulo, a gente achava que ia ser o PMI Brasil, né? E a gente foi fundador. Eu sempre morei no Rio, mas trabalhava muito em São Paulo, então eu fui um dos fundadores do PMI São Paulo, que era o PMI Brasil, né? E daí logo surgiu o PMI Rio aí, logo em seguida. E aí agora tem esses
quantos são? 15 chapters atualmente, né? E o PMI Porto Alegre acabou virando a sua casa, né? Virou. Eu fui o primeiro presidente no Rio Grande do Sul, né? Como Isso aí, cresceu essa comunidade incrível, né? isso aí. É, Bom, pessoal, você acabou, Pinóquio? Quer acabei isso. falar? É isso aí mesmo. Boa noite para todos. É um prazer estar aqui com o Finóquio, né? E aí, quando o pessoal me convidou para falar sobre gerenciamento de riscos, e aí a gente falei, não, peraí, gerenciamento de riscos com inteligência artificial, né? Pô, então tem que convidar o papa do assunto aqui, que é o professor Finóquio. Embora ele dê aula de riscos também na FGV, a gente dá aula na pós-graduação, no MBA, de gerenciamento de riscos, né? Só que eu acho que eu tenho uma vantagem em relação a você, afinal, que eu sou certificado PMI RMP. Você não tem essa certificação, né? Bom, infelizmente, eu vou te decepcionar, Mauro, porque assim que saiu a certificação PMI RMP, eu me matriculei na primeira turma. No primeiro dia que teve a prova, eu fiz o PMI RMP. Ah, Mas eu vou te contar sacanagem. uma Queria coisa para passar na tua mim, eu vou frente, cara. contar um segredo aqui para todo mundo. Eu procuro não renovar as minhas certificações. Por quê? Vou explicar por quê. Por um motivo. Depois você vai se contaminar comigo também. Nós somos professores, a gente tem que saber o que está caindo nas provas, né? Por exemplo, eu vou fazer minha terceira prova do PMP, eu vou passar, obviamente, mas o mais importante para mim é quando eu oriento os alunos, eu tenho que contar o que está caindo na prova assim, contar, não passar o gabarito, que seria legal, mas como que é uma prova de PMP? Ela é muito diferente daquela que eu fiz nos anos 90 com você, que a gente fez a prova a lápis, né? A gente fez a prova a lápis. Cada um com a E sua estratégia. Eu não faço a certificação de novo. eu faço. Tem que fazer os simulados aí e tal, né? Eu estou sempre preparando os simulados, então eu estou sempre a par do que está acontecendo, porque a gente vende na PMTech os sistemas de simulados, né? Então é isso. Ô, Finóquio, eu vou começar com uma provocação, tá? Ó, Professores, oi. só Hum. interrompendo, aproveitando o gancho, da certificação de gerenciamento de riscos, eu queria apresentar as pessoas que estão aqui na palestra, essa certificação, e aí depois a gente já migra para o bloco de perguntas e respostas sobre o nosso tema. O que vocês acham? Pode ser. Eu só quero deixar uma provocação antes, assim, né? Claro. Olha, a inteligência artificial não veio para eliminar o gerenciamento de riscos, né? Ela veio para tornar o gerenciamento de riscos mais necessário do que antes ainda, né? Porque a gente desenvolveu por muito tempo um monte de técnicas, normas, ferramentas para responder à incerteza que é o risco, né? Só que o gerenciamento de riscos, ele não descarta isso, ou desculpa, a IA não descarta isso aí, ela amplifica, né? Amplifica, né? Então, o problema é que muda a escala e a velocidade, né? A escala das coisas, a velocidade das coisas muda muito. E é isso que a gente vai falar essa noite, né? Então, eu acho que quanto mais as decisões forem apoiadas pela IA, mais necessidade de gerenciar os riscos a gente tem, mais responsabilidade humana, né? Por isso que eu acho que é importante misturar essas duas coisas aí. É. Não, é uma verdadeira revolução. Uhum, uhum. Mas segue. Então vamos lá. Felipe, você pode compartilhar o para a gente falar rapidamente do isso. Vamos lá, gente. Só apresentando aqui rapidamente a certificação, aproveitando esse gancho que os professores deixaram para gente aqui. O que é essa certificação, né? Ela é uma credencial profissional para quem é especialista em identificar e avaliar os riscos dos projetos, né? E quem deve aplicar essa certificação? A quem se deve aplicar, né? Aos gerentes de projetos, gerentes de riscos, gerentes funcionais ou executivos. E quem possui um conhecimento e experiência em gerenciamento de riscos, ou é um gerente de projetos focado em gerenciamento de riscos de projeto, inclusive em grandes projetos e projetos de alta complexidade. Como é que funciona a prova e a distribuição das questões, né?
Elas são distribuídas em 5 tópicos, né: estratégia e planejamento dos riscos, identificação dos riscos, análise, resposta aos riscos e monitorar e encerrar os riscos. Então, eh, atualmente, o guia, né, Risk Management in Portfolios e Programs and Projects, a Practice Guide, só é disponibilizado em inglês, mas é ele quem norteia e identifica os princípios fundamentais do gerenciamento de riscos, o ambiente em que é realizado e seu ciclo de vida e domínio. E quais são os pré-requisitos para ser um candidato à certificação no PMI-RMP? Existem 2 opções. A primeira opção é você ser graduado, uma graduação de 4 anos, um bacharelado ou a equivalente, 24 meses em experiência comprovada em gerenciamento de riscos nos últimos 5 anos e 30 horas de educação em gerenciamento de riscos de projetos. E a segunda opção é um grau secundário, né, o diploma de ensino médio, 36 meses de experiência em gerenciamento de riscos de projetos nos últimos 5 anos e 40 horas de educação de gerenciamento em gerenciamento de projetos, de riscos em projetos. Os custos para esse exame, obviamente, né, os filiados ao PMI, né, conseguem um desconto maior, a certificação, por isso torne-se membro do PMI, é sempre importante. E sobre o exame, né, o que se espera, né, eh, espera-se que o gerente de riscos de projeto, ele esteja a par dos riscos corporativos. O exame inclui perguntas de seleção múltipla, com mais de uma alternativa correta, e abordagens preditivas, ágeis e híbridas, que serão encontradas em todos os domínios testados. A prova apresenta um intervalo, então os candidatos concluem 58 questões e as enviam. Essas questões não podem ser mais revisadas, e aí se tem um intervalo de 10 minutos, o intervalo não é obrigatório, mas é possível continuar a segunda parte sem que se faça esse intervalo, e no final do intervalo os candidatos serão submetidos ao novo check-in antes de continuar o exame. Os centros, onde esses testes são aplicados, né, então ele é aplicado nas grandes capitais brasileiras hoje. E é isso. Então é uma certificação de grande importância, aplicada, né, por um dos nossos, eh, participantes aqui do nosso webinar, né, que é o Pimetec. Eh, e e vamos seguir aqui a nossa. Posso fazer uns comentários, Isabela? Claro, fica à vontade. A primeira que o pessoal acha que é o principal referência para certificação RMP é o PMBOK, né, e aí se surpreende de saber que o PMI tem um guia específico para gerenciamento de riscos, né, o Practice Guide. Na verdade, tem uma versão mais antiga em português. A versão atual, ela não mudou tanto em relação à versão antiga, né, então se quiser ler em português, dá para ler a versão anterior desse guia, que não mudou tanto. Só que o problema é o seguinte, a prova de certificação é em inglês, né, é em inglês. Então é bom você estudar uma literatura em inglês e fazer simulados, questões em inglês, porque esse exame não tem em português, né, só em inglês. Tá, e sim, o Practice Guide do PMI fala um pouco da ISO 31000, tem uma relação maior com o ISO 31000 da ISO, né, enquanto o PMBOK não tem tanta, né. Então só um comentário, né. Sim, além de fazer no centro de teste, dá para fazer o exame de casa, né, dá para fazer o exame de casa, o exame online, Proctored, né, que tem o cara que fica te assistindo na câmera a fazer o exame, também dá para fazer, né. É. E é por isso então que a gente tem poucos certificados no Brasil, né, a língua ainda é uma barreira para a execução desse teste, né, dessa certificação, né. Com certeza.
Por outro lado, valoriza mais quem tem, né? Que aí, Com além de certeza. valorizar o conhecimento e risco, sabe que a pessoa domina o inglês para poder fazer um exame desses aí. Então, né, Co é uma certificação que tem uma valorização boa no mercado aí, digamos assim, né? Então, eu acho que é com certeza. interessante, né? Um dos problemas de fazer o exame de casa, o Proctor, esse aí, é que se cai a conexão à internet, o problema é nosso, né? Ao passo que se você vai no centro de testes, aí o problema é deles, né? Então esse é um dos problemas, você vai fazer em casa, tem que ter uma boa conexão, isso é importante, né, tá. Ótimo, professor, muito obrigada por todas Uhum. as suas dicas. Então, podemos seguir com aqui esse nosso painel aqui. Então falamos sobre competências e desenvolvimento profissional. Agora vamos mergulhar nos principais temas, né, que estão moldando o futuro do gerenciamento de riscos, né, na era da inteligência artificial. Ao longo desse painel, discutiremos desafios, organizacionais, oportunidades de inovação, governança, maturidade, geração de valor e confiabilidade das informações, buscando compreender como os profissionais e organizações podem preparar para essa nova realidade. Eh, Hoje o nosso painel ele vai ser dividido em 6 blocos. O sétimo bloco é a parte de perguntas e respostas que os nossos participantes farão aos senhores. E, eh, vamos começar com o bloco um, que são os desafios do gerenciamento de riscos. Eu vou deixar uma pergunta para vocês, e aí, a partir dessa provocação, vocês, seguem com com as discussões, ok? Então, professor Sotilho, eu começo com o senhor. Quais são os indicadores que diferenciam organizações maduras das que ainda engatinham na gestão de riscos? E quais os principais desafios enfrentados pelos gestores hoje em dia? Essas questões a gente tem que ver elas de forma integrada, porque elas estão todas, conectadas, né. Então você falou em desafios, né, qual é o desafio? Eu acho que o problema todo é a questão da velocidade. A velocidade das mudanças, né, tá superando aí os ciclos de análise. Ou seja, um risco que a gente identifica em janeiro, talvez já ocorreu em fevereiro. Então antigamente a gente tinha mais tempo entre identificar o risco, analisar, responder. Então a coisa vai muito rápida, a questão da velocidade é muito rápida, né. A gente tem um excesso de dados, a gente tem muito dado, né, e isso é uma coisa interessante. Só que não tem muita inteligência em cima deles, esse é um problema. E outra coisa que a gente está vendo aí, desafio, é que os riscos estão cada vez mais interdependentes. Ou seja, você tem um risco, uma crise com o fornecedor, e isso é um risco que está ligado a procurement, às aquisições, né. Só que aí esse problema com o fornecedor logo vira uma coisa que aparece no mercado e você já está com uma crise de reputação em algumas horas, é uma coisa muito rápida, né. E além disso, a própria inteligência artificial criou uma categoria nova de riscos, de incerteza, que a gente ainda não tem muito método para responder, né. Então, um dos grandes problemas é o pessoal, confiar cegamente no que a IA diz. O Pinóquio vai nos lembrar depois que às vezes ela delira, né, e aí se o pessoal não verifica, né, então isso é importante, né. Então, falou dos desafios enfrentados, né, eh eu acho que o maior obstáculo é cultural, né, é o cultural. E tem organizações que não são muito maduras, né, aí eles veem o risco só como problema, né, só como problema. E quem identifica risco é uma pessoa pessimista. "Ah, esse cara só vê o risco, ele só vê as coisas ruins", né, mas esquece que risco também pode ser uma oportunidade também, né. Então se as pessoas veem risco como problema, elas começam a esconder os problemas, né. E quando você esconde os problemas, principalmente numa organização que usa IA, né, você treina a IA com dados distorcidos, né, e é um ciclo perigoso, né. Então por aí. Eu acho que, o mais importante
não é ter algum software, porque tem tanto software hoje em dia que a gente pode usar, né? É usar a informação sobre riscos nas decisões que a gente toma no dia a dia, né? Então, eu acho que os diretores de empresa têm que se perguntar assim, né? Qual é o nosso principal risco essa semana? Que riscos a gente está enfrentando? E não fugir, não esconder os riscos. Eu acho que esses são alguns desafios que a gente enfrenta aí. E pegando esse gancho, do professor Mauro, professor Finóquio, como é que a gente faria para treinar, eh, a a nossa IA para identificar os riscos e fazer uma análise, para a atualidade, né, e quais são os ganhos mensuráveis que são obtidos, quando você sabe, eh, o caminho para se treinar a IA? Tá. A gente tem que tomar muito cuidado com a capacidade de treinar a IA, porque isso lembra muito a AI, a rede neural que a gente treinava. Isso aí há muito tempo não existe mais, né? Aqui nós somos subservientes aos Estados Unidos e um pouquinho à China, né? Mas mais aos Estados Unidos. Quem treina é americano. O brasileiro não vai nunca mais nem chegar perto de treinar nada, né? Quem treina são os americanos, a gente usa o que eles treinaram. Mas a evolução da AI, principalmente no último ano, foi liberado os workspace, né? Então, ó, aquele negócio de você ter um boxinho, fazer perguntinha para o chat GPT, anexar arquivo, morreu, não se anexa mais arquivos, né? Então, os workspace, que é o Cloud Code, Cloud Coworker, Codex, eles fazem a ingestão maciça de dados, e isso é imagem também. Então, pensa uma obra gigantesca, um projeto de capital gigantesco, você tem fatos, né, que são fotos, drones, captura, você tem relatos, que são relatórios de obra, você tem gravações de reunião, você tem referências, que são statement of work, contratos. A AI, ingere é entender semanticamente e traduzir semanticamente essa quantidade. Primeiro que ela ingeriu, aí ela começa a relacionar. Ela forma os grafos de conhecimento, elas formam os triples nos grafos de conhecimento, com uma capacidade, assim, nenhum humano tem capacidade de relacionar tanto as coisas, né? Relaciona absolutamente tudo com tudo, coloca todas as coisas no seu lugar. Você cria hoje em dia uma Wikipedia do projeto. E essa Wikipedia ela faz ingestão de imagem, gravação de reunião, tudo, absolutamente, todas as referências, contratos, e referencia ela entre si. Isso muda radicalmente o gerenciamento de risco, porque a gente tem uma capacidade de pensamento lógico que não estava disponível para o ser humano. Por exemplo, eu e o Mauro Sotile, eu acho que eu dei 60 turmas de MBA na FGV, ele deu mais, porque ele continuou dando turmas de risco, acho que deu mais que eu. Eu não A dou gente nada, eu só ministro. Eu só ministro. do 2 noites, né? Então, tem coisas que a gente ensinava que é muito difícil fazer, ó, por exemplo, um método Delphi, do começo até o final. Hoje, você faz o método Delphi brincando. A AI, ela permite coisas que era da Rand Corporation, coisas que, assim, sabe, o presidente dos Estados Unidos que tinha acesso, né? Então, mudou radicalmente. Existe, agora também, ela tem uma capacidade semântica muito grande, filosófica muito grande. Quando a gente está falando de riscos, e eu vou citar o meu amigo Guilherme Pereira Lima, a gente fala de first principle, existe a mãe dos riscos, os riscos-chave, os riscos que são axiomáticos, eles são first principles, que os outros riscos derivam deles. Muita gente fala um risco, mas aquilo lá não é um risco, aquilo lá é derivado de um risco, né?
Então, a AI ela identifica esse risco raiz, esse risco mãe, com muita propriedade. O Guilherme ele criou uma metodologia que chama First Principle Risk Management, né? Project Risk Management, e escreveu 2 livros sobre isso. Isso seria impossível fazer isso sem AI. Impossível, porque o volume de dados e coisas que a gente correlaciona é incrível. Risco é algo que mudou muito. Agora, na minha opinião, vem um segundo problema, que é inundar de informação de risco. Porque se você fosse ciente de todos os riscos que você está correndo ao sair de casa, você não sairia de casa. Então, a gente tem que lidar com isso daqui, né? Com esse poder de estar vendo 24/7, monitorando sistemas. Eu vou falar mais de técnicas também, eu vou falar sobre wiki neurosimbólica, sobre tríplice coroa, coisas novas que a AI está fazendo na área de risco. Mas Mas deixa... eu concordo, Finop, né? O que a gente levava 2, 3 semanas para identificar riscos antigamente, agora dá para fazer em 2, 3 dias aí, porque a IA consegue analisar em horas o que a gente levaria semanas fazendo workshop e relatório e comunicação, a gente consegue fazer rápido, né? E a qualidade dos dados que gera também é melhor, né? Por exemplo, a gente trabalha com simulação muito no risco, simulação de Monte Carlo, análise de cenário, análise what if. Só que o problema não é a simulação, isso aí é a simulação qualquer Excel, qualquer programinha faz. O problema é os dados de entrada, os dados que a gente vai usar na simulação, né? E era muito subjetivo antes. E agora que a gente consegue dados históricos de centenas de projetos similares antes, que ele faz pesquisa no consegue. mundo, né? Você pega uma distribuição de probabilidade, ele vai buscar na fonte, no mundo, nas universidades, as distribuições de probabilidade. É uma coisa de louco. Eu vou fazer análise de risco fractal. O cara vai em todas as universidades americanas, pega um modelo fractal de risco e começa a analisar. Assim, eu quero... Tem alguém que publicou em 2025 um algoritmo de análise de risco fractal? Tem. É o fulano e tal. Traz o paper dele, traz o programa dele em Python. No minuto seguinte, eu estou rodando esse modelo. Isso. Muda, consegue tá dados melhores. para a minha realidade. A gente não está acostumado com essa abundância. É muita abundância. É um risco, é uma abundância muito maior que na internet. Na internet, puxa, a gente está pesquisando no Google, tem tudo lá. Aqui não. Você vai... outro dia aqui, quer ver, Mauro? Eu gosto muito de scheduling, né? Scheduling, algoritmos de scheduling. Eu estou criando... A gente não cria mais nada, né? Porque eu achei que eu tinha criado... eu não tenho ligações, nem de recursos, nem ligações lógicas. Eu zero tudo. E eu deixo as dependências se formarem, tanto os riscos como o negócio. Bom, isso aí já tinha sido inventado. Traz o algoritmo da Universidade X. Tá rodando no dia seguinte. É um negócio... Ô, Pinocchio, desculpa, Isabela, se eu estou fazendo pergunta aqui, né? A gente vai... Eu vi que você fez as 2 ferramentas mais usadas aí, eu acho, de gerenciamento de riscos, é o ChatGPT e o Claude, né? Sim. E aí a gente começa a usar as 2 ferramentas e a gente começa a fazer uma coisinha. Você pega uma resposta do ChatGPT e joga no Claude para ver o que o Claude diz dessa resposta. Isso. E o Claude responde, você joga de volta no ChatGPT. E aí fica fazendo as 2. Você fica como é que é? Passa entre você. Você fica levando intermediário. Mas eu vi que você falou alguma coisa aqui, que você estava fazendo alguma ligação automática entre as 2. Sim, Como é que é? Explica para nós isso aí. Eu achei bem interessante. Sim. Quando você tem... existe o ChatGPT normal e o Claude normal. Eles são aqueles textozinhos e você coloca promptzinho e faz anexo arquivo. Existem as ferramentas de workspace. Elas foram feitas para desenvolvedores. Desenvolvedor é comum ele ter que pegar 1000 arquivos e ligar módulos, ligar, compilar. Então, essas ferramentas de workspace, ela tem uma capacidade para lidar com pastas gigantescas e com arquivos gigantescos. E ela faz uma ingestão violenta
de múltiplos arquivos, 100 arquivos, 1000 arquivos, 10.000 arquivos, e relaciona entre eles. Então, o que aconteceu? Quando você tem uma ferramenta de workspace, eu crio uma pasta, Mauro, o arquivo X, né, do projeto X. Aí, o que eu faço? Eu vou lá no Cloud, eu criei no ChatGPT o arquivo X ele fez o capeta lá no negócio, né? Relacionou tudo, ligou tudo. Quando o ChatGPT faz, ele cria um arquivo agent.md, e quando o Cloud faz, ele cria o cloud.md. Tudo que eles fazem, eles são que nem plantonista. Você já viu o plantonista médico? Ele escreve num diário para passar o plantão para outro médico, eles logam tudo. Então, o que eu faço? Eu falo assim, Cloud, agora assume essa pasta. Ele lê o agent.md e ele lê o log e ele começa a trabalhar. Você copia e cola. Você copia no outro. Você simplesmente dá acesso ao diretório. E ele vê tudo que o outro fez e ele assume. Aí você começa a brincar. Porque aí eles estão trabalhando, você não tem que anexar arquivo nenhum. O que um está fazendo, o outro vê pelo arquivo do log. Isso é uma das coisas que dá para fazer. Outra coisa que eu fiz agora recentemente, eu queria fazer um método Delphi, desse método criado pela Rand Corporation. Então, ele gera um pacote de arquivos. O ChatGPT, ele gera um pacote de arquivos com a avaliação técnica de um assunto. E ele gera esse pacote, um zip, com uns 60 arquivos. Aí o Cloud gera o seu. Aí eles trocam. Aí você troca. O que você acha um do outro? E aí eles dão uma análise estatística, o que você aproveita, o que você rejeita. Aí você faz o R1, o R2, o R3. Você vai trocando. E você clona os workspaces. Aí você não deixa que um leia o log MD do outro. Você clona os workspaces, eles ficam trocando esse arquivo zip. E cara, é uma loucura. É a mesma coisa você conversar com dois PhDs, né? Tem a Sol. Eu sei, eu entendi. Mas pensando em riscos, em gerenciamento de riscos, qual é o risco que você acha de deixar tão aberto o teu computador, tua máquina, para que essas inteligências artificiais entrem aí e comecem a olhar tudo que você tem aí, né? O Porque a gente mal, sabe que a coisa o mal, na IA não é sigilosa, sim, essa não é, informação está não é, pública, não disponível, é. né? Você abriu o seu computador quando o Mark Zuckerberg comprou o WhatsApp por 17 bilhões de dólares e até agora ele não fez nenhuma propaganda, ele não te cobrou nada. Ali que o negócio foi para o brejo. Porque ele começou, todos os embeddings, quem criou os embeddings foi a Meta. E ele aprendeu com você colocou tudo no WhatsApp, ele já aprendeu tudo sobre você. Você entrava no Facebook, você entrava no Instagram, assim, existe alguma coisa para eles aprenderem a mais da gente? Eu acho que não. Assim, existem empresas líderes aqui, Petrobras, Embraer, eu acho que essas empresas elas têm que ser bem zelosas com capital intelectual, principalmente frente a potências geopolíticas, né? Sim, existem potências geopolíticas que querem roubar capital intelectual, mas nós, Mauro, nós que trabalhamos na companhia dos anzóis, eles não vão roubar mais nada, não tem mais nada para roubar da gente. Tá E bom. professores, vocês acreditam que a IA, ela pode substituir o especialista ou ela se consolida como um copiloto de apoio ao gerenciamento de riscos em projetos? Olha, é uma pergunta bem difícil. Copiloto, acho que depende do que você fala copiloto. Existe aquele. Copiloto é uma AI muito travada, governada. O copiloto, aquele da Microsoft. Ele por design, ele é bloqueado para não te dar muito acesso. Chama agente governado de IA, né? É um copiloto. Eu acho que hoje ele relaciona tanto as coisas que ele é um pré-cientista, vamos dizer. Na área de risco, ele cria todo o banco de dados, exibe para você, te põe no negócio da tomada de decisão, deixa você tomar a decisão. Acho que é isso. Agora, rapidamente, a máquina está ficando mais inteligente que a gente.
Eu acho que a IA é boa em responder o que provavelmente vai acontecer, né, uma análise, assim, preditiva baseada no histórico, ela tem que ter histórico, né, porque isso é bem valioso. Mas às vezes a gerenciar risco exige uma coisa diferente, né, que é responder o que que a gente tem que fazer? O que que a gente tem que fazer diante de uma situação que às vezes não tem precedente histórico, né. E então, esse é o papel do especialista, né, de dizer o que que a gente tem que fazer, né. Principalmente quando é uma coisa nova, quando é uma novidade, quando, né, o problema é que a IA não tem responsabilidade jurídica nenhuma, né, se ela e às vezes eu fico irritado, porque às vezes parece que as ferramentas de IA, elas têm que dar uma resposta, ela nunca pode dizer: "Não sei, não sei, vou pensar, não faço ideia", não, ela sempre tem que inventar uma resposta, né, mesmo quando não tem resposta ainda para a coisa. Eu acho que esse é o perfil do trabalho do especialista, né. A parte operacional vai sendo automatizada, mas o julgamento, né, tá na mão da pessoa. Então, eu concordo com o final, que essa palavra copiloto aí, né, eu acho que a questão é interpretar criticamente o que Eu vou te a IA contar disse. um caso, Mauro, recente agora. A AI, ela, no último ano, ela tem uma capacidade de modelar processo de negócio muito grande. Ela adquiriu, devido a essas Wikipedias, essa gestão de memória, ela consegue. Porque hoje a gente tem com essas ferramentas Workspace, a gente tem uma gestão de memória, cria uma área de contexto gigantesca. Então, não tem para ninguém. Você pega a melhor empresa de consultoria de processo do Brasil, ela é 10% do que uma AI de topo é, tá? Aí você modela o processo, ela humilha qualquer um, né? Qualquer um que desenhou o processo. E aí eu estava assistindo um cliente e tinha 3 modeladores na mão de processo, de uma consultoria boa, e eu com a AI eu fiz 10 vezes o trabalho que eles fizeram. Aí o gerente que estava falando assim, ele falou: "Ok, Finoc, mas sem a AI você não faria". Ele falou para mim: "Sem a AI você não faria". Eu fiquei pensando, aí eu falei assim para ele: "Mas a AI sem eu também não faria". Então estamos junto, né? Porque a AI não ia modelar os processos sozinho da empresa, ela precisa de um propósito, ela precisa de uma pessoa que leva esse propósito à frente, tem a iniciativa, né? Uhum, É isso. uhum, uhum. Sem a AI eu não faria, mas a AI também não faria sem mim. Isso aí. Boa. Passando para um próximo tema, para a gente tratar sobre governança e maturidade, né, em riscos de projeto, né, e como as empresas se comportam, eh, diante dessas mudanças, né. Professores, fala-se muito de usar a IA, mas pouco se fala sobre governança da inteligência artificial, né. E, assim, o que exatamente significa governança da inteligência artificial e por que esse tema se tornou tão importante para as organizações? Bom, Tá. sendo assim bem Ó, professoral, né, governança é aquele conjunto de políticas, de papéis, processos, controles, e isso é necessário para garantir que a IA seja usada de uma maneira responsável, transparente, alinhada ao planejamento estratégico da organização e tal, né. Então eu acho que sim, né, eu acho que é fundamental ter governança de IA, né, de AI, como diz o Finocchi, ele já está meio, englesiado falando AI, eu ainda falo IA, AI, mas tudo bem. sei lá o que eu falo agora. É verdade, a gente mistura tudo. Ô, Mauro, ó, o que eu aprendi recentemente aí? Existe hoje no mercado que o pessoal fala de AI agêntica governada. O que é AI agêntica? É um amiguinho nosso, um estagiário, um cientista, um cara super inteligente, só que a gente clona ele. A gente tem 1, 2, 3, 10. Eu tenho um PMO com 20 agentes que trabalham 24/7. Esses agentes, assim como as pessoas que trabalham com eles, elas precisam ser orquestradas. É que nem um maestro. O que é orquestração? Agora você trabalha, agora o outro trabalha, agora. Então, existe essa orquestração.
Existem ferramentas de orquestração que você pega um processo BPMN, aquele padrão definido pela OMG, que corre em raias, que tem aqueles losangos de decisão, as caixinhas, as setas. Então, você desenha o processo, você registra, você externaliza todas as decisões em tabelas de decisões, que são chamadas DMNs, Decision Modeling Notation. Então, quando tiver essa decisão para essa entrada, vou ter essa saída, para essa entrada, essa saída. Então, você modela usando essas DMNs. E existe o que se chama gestão de casos, que é quase que o gerenciamento de projetos, que trata o não repetitivo, o processo não repetitivo, que é o gerenciamento de projetos, chama-se gestão de casos. Essas três coisas, elas prendem a AI. A AI não pode correr fora das caixinhas do processo. Ela não pode tomar decisões que não estejam em tabelas DMN e elas não podem seguir com um caso sem registrar e seguir as sentinelas do caso. Então, é como se você pusesse a AI numa gaiola. Então, existe como você pôr essa AI nessa gaiola, que ela não fuja dos processos da empresa, que ela não fuja das regras de negócio da empresa e que ela deixe rastreabilidade. Isso aí seria uma AI agêntica governada. E a gente tem que criar isso que o Mauro falou, uma governança, regras que vigiam, regras que explicam em que situação que eu dou autonomia para um agente, que situação que eu não dou, que situação que eu preciso ter o humano no looping. Isso faz parte da governança, né? Uhum. E rastreabilidade, né? Rastreabilidade, principalmente. Como que a gente audita o que o sistema recomendou, né? Você acha que tem ferramentas para a gente Então, auditar o que o a sistema OMG, recomenda? sim, exatamente. A OMG é essa porque os caras criaram lá 10, 15 anos atrás, né? Que quando eles criaram os processos, o CMMN, que é o Case Management Model Notation, ele é um rastreador. Ele pega toda a história e vem rastreando. Ele conta tudo o que aconteceu, né? Ele tem banco de dados de contexto. Então, naquele momento que você tomou a decisão, qual era o contexto? Pega um snapshot. Você lembra quando a gente trabalhava na HP? Que o Farhad, ele obrigava a gente a tirar snapshots dos nossos projetos? Foto. Você tirava foto de todos os documentos. Então, esse banco de dados de contexto vai entender. É como se tirasse, a cada momento, aquela decisão que você tomou, qual que era a foto, qual que era o contexto. Aquela outra decisão que você tomou, qual que era a foto, qual que era o contexto, e vai registrando tudo isso nesses bancos de dados de contexto. Ou seja, existe como fazer a AI governada. Existem ferramentas. Sim. Não é barato. É o que você falou, eu acho que rastreabilidade, né, dessas decisões é fundamental. Né? E eu acho que a governança tem que se preocupar bastante com isso aí. O que a gente tem visto é que muitas empresas, elas acreditam que basta adquirir, né, ferramentas de inteligência artificial para iniciar a sua jornada de transformação digital, né. Isso é um erro? Só adquirir por adquirir? E qual a capacidade dessa governança, né, que precisa existir, né, para que esse gerenciamento dessa quantidade de ferramentas de IA, né, elas possam ser realmente bem-sucedidas dentro da empresa. Como nortear, né, essa aquisição e essa assimilação da maturidade, né, dos benefícios que a IA pode trazer dentro do gerenciamento de riscos dentro da empresa, das corporações, desculpa. Posso falar? Pode. Eu acho que realmente, é um erro, né? Essa ideia de que adquire uma ferramenta, não só de IA, de qualquer coisa que eu vejo acontecer o tempo todo, né? As pessoas acham que a tecnologia vai resolver, quando na verdade eu sempre digo, vamos começar fazendo as coisas na mão, assim, na mão quando eu digo é fazer em Word, Excel, coisa assim, né? E essas ferramentas são o último elemento a ser implantado, não o primeiro.
Eu acho que primeiro você tem que ter, por exemplo, em gerenciamento de risco, você tem que ter um processo de gerenciamento de risco documentado, praticado. A IA não vai te ajudar a fazer uma estrutura, um processo, né? E se o teu processo é ruim, ela vai acelerar o teu processo ruim, né? Ela vai acelerar o teu processo ruim. Então as ferramentas podem piorar o processo ruim. Eu sempre digo, a gente tem que começar a fazer as coisas na mão e depois pensar nas ferramentas, né? E aí o outro problema é não só aí, é também a questão de dados para você alimentar nas ferramentas. Não adianta você ter ferramenta se você não tem dado, né? Então você precisa ter dados, né? E porque esses dias alguém me falou: eu não uso, eu não uso dados na nossa organização porque ninguém guardou os dados, né? Ninguém armazenou, não tem um repositório para coisas que a gente possa usar. E aí eu falei: "Tá, e você no teu projeto armazena?" "Não, também não." "Pois é." Né, lembra aquela piada que tinha, né, como é que é? Vende mais porque é mais fresquinho, vende mais fresquinho, vende mais, quer dizer, se a gente não começar a fazer, ninguém vai começar a fazer. Então questão de dados é importante, né. E tem a questão das pessoas também, né, não adianta ter ferramenta, então falta processo, dados, pessoas que saibam interpretar esses dados, papéis claros, definidos de quem vai fazer o quê, políticas, e depois disso tudo eu acho que é a ferramenta, né? Eu acho que ferramenta vem depois de uma série de outras coisas. E eu acho que o maior erro que eu estou vendo acontecer é o contrário. As pessoas estão se preocupando na primeira coisa em descobrir qual é a ferramenta que a organização vai usar, principalmente em gerenciamento de riscos. Falei demais. Fala aí, Finocchio. Eu acho que o Brasil, infelizmente, ele não está numa situação boa na área de inteligência artificial. Eu espero que a gente supere isso. Tem um caminho ruim que a gente está indo, tem um caminho bom que a gente pode ir. O Brasil não acreditou muito na AI, né? Quando tinha o ChatGPT lá em 2023, você falava, a Microsoft investiu 1 bilhão, 2 bilhões, 11 bilhões. O governo brasileiro não investiu nada. Ninguém investiu muito pouco. Ninguém se preocupou em criar uma AI brasileira. Ninguém se preocupou em criar uma AI que não depende do outro apagar a luz lá, né? Agora, recentemente, a gente teve um caso aí. Estava usando o Cloud Fable, de repente o Trump, alguém buzinou lá, desliga para todos os estrangeiros, ninguém mais acessa o Fable. E fiquei uma semana, 2 semanas sem usar. Isso pode acontecer a qualquer hora conosco, né? Que a gente não tem nada, né? E aqui, eu e o Mauro trabalhamos numa empresa multinacional. Não era muito bom trabalhar lá, eles nos Da davam HP. tudo. Mas aqui o Brasil, na HP, ele era 3% do mundo, né? Então, toma essas ferramentas, fica quieto aí com esse pouquinho. Então, tem muita gente aqui que está trabalhando numa multinacional, mas o cara trabalha com ferramentas praticamente de 2023, né? Não tem nada. O cara não tem acesso a nada. Eles deram um cala-boca lá para a pessoa ficar usando, mas ele não está na fronteira. Tem muita gente nessa situação no Brasil, porque nós não somos um país de headquarter. Primeiro o pessoal põe lá no headquarter, depois vem para cá, né? Eu fico preocupado com isso, né? Porque dá um atraso mesmo. Mas é uma oportunidade para as pequenas empresas, porque a pequena empresa ela tem liberdade para fazer o que ela quiser. Ela não tem aquele cuidado da TI corporativa bloqueando ela. Então, se ela souber usar essa liberdade, eu estou vendo muitas empresas pequenas muito na frente na AI do que os seus clientes, que são empresas multinacionais gigantescas. Uhum, uhum. Eu acho que isso tem a ver com o que ela falou sobre a questão de maturidade, né? Eu acho que falta a maturidade, né? Então falta dados históricos, falta governança, mas faltam pessoas que conheçam IA o suficiente, que tenham cultura IA o suficiente para questionar as coisas, e como é que a gente vai fazer, e os resultados aí também, né? E aí entra a educação, né? Acho que entra nessa Tinha que parte. ter acreditado mais, né, Mauro? A hora que deu aquele boom da AI, o governo deveria falar assim, tá, vou reservar 10, nem a China,
10 bilhões, 20 bilhões, 30 bilhões para isso daqui e vou pôr o país um pouco na frente. Mas não foi feito isso. Não que a gente não gastou os bilhões, acabamos gastando os bilhões por outras coisas. Mas tecnologia é fundamental hoje em dia, né? Uhum. O país se diferencia muito pela tecnologia. A gente precisa recuperar o atraso, na minha opinião. O Brasil precisa recuperar atraso gigante aí. Tá certo, professor. A gente então tem um longo caminho aí para correr atrás, né, desse gap aí que tivemos aí no desenvolvimento da nossa inteligência artificial. Seguindo para o próximo bloco, vamos falar um pouquinho de segurança cibernética. Vocês já tocaram nesse ponto nas falas anteriores, mas é importante entender como um gestor de risco, né, ele deve equilibrar o apetite por inovação com a segurança cibernética. E quais os riscos críticos de privacidade no treinamento de modelos, né, com dados de projeto? Uhum. Bom ponto. Deixar o Mauro falar mais aí, Mauro. Eu vejo ambíguo isso daí, mas o que você acha, Mauro? Eu acho que nesse negócio de segurança cibernética, o problema são os dois extremos, né? O primeiro extremo é quando os caras querem bloquear tudo, né? Proíbe o uso de IA, medo dos riscos, né? Eu estou num grupo eu estou num grupo de voluntários, não vou falar, mas estou num grupo de voluntários que a gente toma algumas decisões, um comitê de ética que a gente avalia, né? E aí é proibido usar IA. É proibido usar IA, né? Por quê? Porque eles têm medo do que a IA possa dizer, ou que a informação possa ser. Se você usar, você vai colocar informações lá sigilosas lá, e aí vai. Né, o Finoc falou que ninguém quer ver, mas tem organizações que acham que os outros vão ver, e aí a organização bloqueia tudo. Aí perde competitividade. Eu estou numa ONG que eu atuo, né? E aí, o que acontece? Como eles proibiram, né? Eles empurraram o uso para clandestinidade, ou seja, as pessoas usam, claro que as pessoas usam, né? Só que usam de modo clandestino, né? E aí é pior. É pior por quê? Porque a organização perdeu a visibilidade do que está acontecendo ali, né? E aí está assumindo riscos involuntários, porque nem sabe, né? As pessoas negam que estejam usando IA e elas estão usando IA. Você vê quando está usando IA, né? E aí é proibido usar, né? E o outro extremo é o outro lado, liberar tudo, né? Liberar tudo. Não, então tá tudo liberado, pode usar qualquer ferramenta, e aí não olha a segurança, não olha a questão da privacidade, questão de conformidade com legislação, né? E aí isso expõe a organização a outro tipo de risco, né? Risco regulatório, risco reputacional, né? Então, a grande dificuldade é achar o ponto de equilíbrio, né? Um risco calculado. Definir quais casos é permitido, quais dados, né? E aí, então a questão da segurança cibernética não pode ser um obstáculo para a gente, né? Tem que ser uma maneira que ajude a gente, né? Então, O problema é que o bandido ele está usando a AI na máxima extensão, né? O bandido cibernético ele é sofisticado, ele disfarça a voz, ele faz vídeo, ele ataca o seu código, ele encontra brechas no seu código. Então o bandido ele já está usando a AI na máxima extensão. É a mesma coisa que o que a gente tem aqui. Às vezes o bandido, o policial tem um 38 e o bandido tem um AK-47, né? mas tem um risco real de vazamento, você não acha, ô Finóquio? O Ele, modelo pode memorizar as tuas informações, colocar na memória dele, ou pode fazer um eu uso acho não assim, autorizado. Não tem muita gente processando agora essas empresas pelo uso não autorizado das informações dela? E isso é um problema real de vazamento, não é? eu acho que isso já é, né? Isso já é assim, já aconteceu, esse risco já está materializado, né? Em boa parte, né? Olha, o que aconteceu em 2023? Vou narrar o que aconteceu em 2023. Surgiu o ChatGPT
E a empresa multinacional tinha um estagiário lá, que o estagiário era pressionado pelo chefe, ele chegava à noite e ele punha tudo na AI dele. Então, em 2023, o negócio já jantou a empresa dele. Porque não era um estagiário que fazia isso, era todos que faziam isso. O cara tinha que entregar para o chefe, ele jogava na AI. Daí você fala assim, pô, mas aí bloqueia todas as saídas. O cara pegava o iPhone e tirava foto da tela. Não tem mais, né? Então, o que a gente pode fazer? Sei lá. O que acho que Não, existe um limite, políticas, né, Pinóquio? existe um Políticas exagero, né? claras, né, do que como que Assim, vai fazer. por exemplo, existem pequenos empresários, né, que eu dou. Ele acha que o cara está fazendo uma proposta para o cliente, ele acha que porque ele pôs o preço no chat GPT, o concorrente dele, antes dele lançar a proposta, vai ler o preço dele. Isso é um mito, né? Isso é um mito. As AIs, elas identificam, elas não guardam nada disso. O problema da AI é que a AI aprende o seu método. Não é isso que não é o preço que ele tem que estar preocupado, porque isso ela não pega mesmo. Ela vai aprender o método dele e ela já aprendeu, né? Então, no Esse modelo o modelo vai usar a tua informação, vai memorizar isso aí, né. é o método, o seu processo, o seu método. Mas aqui isso aí já fez, né? Não sei. Então, a gente tem que tomar todo cuidado, respeitar o que a área de TI determina. É isso. A gente tem que seguir a regra. Eu acho que o medo Mas das que pessoas é que o dado se ameaças torne existem. público, né. Seu dado de projeto, seu dado pessoal vire dado público, né. Eu acho que esse é o medo das pessoas, né. E aí tem que ver como fazer para garantir que não aconteça, né. É, por aí. Ó, Sim. ótimo, professores. Chegando no item, né, de geração de valor, né, e valorização dessas entregas, né, como vocês entendem que a IA contribui para aumentar a geração de valor dos projetos e potencializar os resultados estratégicos para as organizações? Eu acho que Pode é evitar a destruição de valor, né. qual que é a Porque pergunta? não, a pergunta dela foi como é que a IA pode ajudar na geração de Geração de valor, né. valores, isso. É. E, na verdade, o gerenciamento de riscos, né, também como um todo, e a IA ajuda a evitar a destruição de valor, né. Eu acho que sempre que eu penso em risco, eu acho que, a gente sempre lembra que muita gente acha que gerenciar risco, por exemplo, é apagar incêndio, né, quando na verdade gerenciar risco é prevenir incêndio. O custo de recuperar um projeto que está em crise é sempre muito maior do que prevenir a crise, né. Então, eu acho que, quando a gente pensa em riscos e risco aplicado a IA, a questão, não é só gerar valor, é evitar a destruição do valor, né. Eu acho que eu entro por esse lado aí, né. E de que forma vocês acreditam, assim, que o gerenciamento de riscos deixa de ser um centro de custo, né, e se torna realmente uma geração de valor? É cultura, é método, é treinamento, é novas ferramentas, o que seria? Eu acho que a gente em gerenciamento de risco está tão capaz, né? A gente está tão capaz. Eu, como o Mauro, a gente deu muito aula de gerenciamento de risco. Essa aula a gente dava no MBA da FGV. Não sei se o Mauro Uhum. fazia isso, ele devia fazer também. A gente pegava um flipchart e eu levava post-it da 3M. Olha como o professor ganhava bem naquela época, hein? Post-it da 3M e distribuía para os alunos e eles escreviam qual que é o risco do projeto, né? E eu ficava morrendo de raiva quando o aluno escrevia chuva, preguiça. Eles lá com preguiça escrevia assim, chuva. Eu falava, não, chuva não é risco. Chuva, você escreveu chuva, a obra talvez parar ou interromper a obra por chuva é um risco, mas chuva, a palavra chuva não é risco. Mas o pessoal estava cansado, estava com preguiça.
Hoje a gente gera tanta informação. Eu lembro desse post-itzinho escrito chuva, com agora a infinidade de coisa que a gente tem, né? É uma mudança radical, a gente tem que absorver essa mudança, né, Mauro? Que coisa! O cara faz tudo hoje com a AI, né? Ele não tem mais aquela preguiça de fazer. Mas isso vai gerar também, eu acho que uma sobrecarga de informação na área de gerenciamento de risco. Sobrecarga mesmo. É, Você não. não, sempre lembrar que todo risco tem causa e efeito, aquela história, né? E aí o pessoal tende a pecar. Eu sempre digo em risco é melhor pecar por excesso do que pecar por falta, né? É melhor você escrever mais e colocar todos os detalhes da coisa do que fazer uma coisa muito sucinta, né? Então, chuva não é risco, né? Chuva é certeza, uma hora vai chover, até no deserto chove, né? Você É, falou. é um fato. E aí, então não é risco daí, né? Então, é inundação causada pela chuva, né? Inundação causada pela chuva, talvez, mas qual é o impacto? Qual é o efeito, né? E eu acho que aí a IA ajuda a gente, né? Ajuda a criar, né? A identificar riscos, e não só ameaça, né? Não só ameaça, porque a gente não pode esquecer que quando a gente pensa em risco, é ameaça e oportunidade, né? Então, às vezes, tem risco bom, né? Por exemplo, você está fazendo ali você tem um projeto que você compra insumos da China, você paga em dólar. Se o dólar baixa, isso aí é uma oportunidade, é um risco positivo também, né? Então, a IA potencializa isso aí, ajudando a gente a identificar não só as ameaças, mas também as oportunidades que às vezes seriam invisíveis se a gente não tivesse um volume de dados grandes, né? Então, às vezes, tem padrões que só aparecem quando a gente começa a comparar aí centenas de projetos e tal, e aí pode revelar para a gente alguns padrões, algumas janelas de oportunidade, isso vai ajudar na decisão de investimento e tal. Então, por esse lado é valor, né? A gente está falando de gerar valor, né? Então, eu falei que risco é muito para evitar deterioração do valor, mas também gera valor, né? Gera valor nesse sentido que se a gente pensar em risco como oportunidade, a IA ajuda a gente a encontrar oportunidades que talvez não fossem visíveis, né? E aí isso aí é bem interessante mesmo, né? Claro que a IA não cria valor ela mesma, né? Ela amplia a nossa capacidade de ver o valor, né? O valor é a decisão humana em cima da IA, como sempre. Eu acho que a gente fala e a gente sempre volta no assunto que a ferramenta sozinha, a IA sozinha, um monte de dados sozinho, sem uma pessoa para tomar decisões, sem para ver, né? Por isso que eu acho que muita gente fala: "Ah, a IA vai substituir as pessoas". Não, vai substituir os empregos braçais, né, esses aí já morreram, né, esses aí já foram substituídos. A pessoa que faz um trabalho braçal ali, acabou, né. Agora, se você tem que tomar decisões em cima dos dados, isso aí vai precisar mais ainda. Isso aí é novas oportunidades de emprego, eu acho. Por aí. Ótimo. Professores, estamos chegando no nosso último bloco de perguntas aqui feitas pelo PMI. Convido a todos que estejam aí, nos acompanhando a fazerem perguntas, porque depois desse bloco nós vamos pegar as perguntas dos participantes e vamos, passá-las para vocês. Então, para a gente fechar aqui o nosso último bloco, quais são os critérios de confiabilidade que nós devemos adotar para validar os resultados gerados pelos modelos de IA? Né, tem se falado os senhores falaram muito, né, sobre a decisão final ser humana, né, então, assim, quais são esses critérios de confiabilidade? Tá, existem técnicas de Retrieval Augmented Generation, que, por exemplo, eu uso todos os dados que eu uso em gerenciamento de risco, eu classifico eles em knowledge graphs, e usando ontologias de topo, ontologias internacionais. Então, ele cria referência e
um número, ele é sempre rastreado na fonte, né, nesses grafos de conhecimento. O grafo de conhecimento, ele impede a AI de psicotizar. Então, essa é uma técnica. É o RAG Graph, né? Que impede a AI de psicotizar. É uma técnica que antes era difícil de usar, hoje está, assim, super simples de usar. Existem técnicas. Você tem que conferir, rastrear da onde é o dado, né? A prova do rastreio da onde veio aquela informação. Essa é a primeira coisa. Qual que é a proveniência? Proveniência. Existe uma Concordo. A origem dos dados eu acho que é o primeiro critério aí, né? Da onde é que vem a informação que está alimentando aí essa análise, né? Né? Se você tem dados teus, eu acho que eles são melhores que dados que vieram genérico de fora aí, né? Porque eles são mais orientados à tua necessidade. Então eu acho que o primeiro critério é esse, a origem dos dados. É isso aí. Né? Tudo tem que ter proveniência. Tudo, tudo, tudo. Nada que a AI produz, e você ensina ela mesmo a verificar isso, que tudo tem proveniência. Eu acho que o segundo é completude. Esse dado é completo, ele é atualizado, ele tem todos os dados, né? É que nem uma árvore de decisão. A gente fala muito em riscos em árvore de decisão, né, Finocchio? Então, quando você Sim. vai dizer, você vai fazer uma árvore de decisão, então você pode ir por um lado ou você pode ir por outro. Você pode tomar a decisão A, B, C ou D. O quê? Só que para tomar a decisão, na área de decisão, você precisa ter todas as probabilidades e todos os impactos de todas as possíveis situações. No momento que você não tem informação sobre uma possível situação, a gente não consegue usar a árvore de decisão, porque falta a probabilidade, o impacto, para calcular o valor esperado lá de um ramo da árvore, né? Então, eu acho que a origem dos dados é importante, mas o dado tem lacuna, ele é parcial. Se é parcial, como é que você espera que a inteligência artificial te dê uma posição, né? Se ela não tem a visão completa da coisa. Então, essa completude, eu acho, é uma palavra interessante, que eu acho que é interessante também, que é um critério que a gente deve levar em conta, né? Relacionar as coisas. Todas as coisas, elas têm que estar relacionadas. Às vezes, fisicamente relacionadas, né? Ter bons bancos de dados. Mas é o cuidado com a gestão de dados, né? Hoje, a gente tem que ter cuidado com a gestão de dados muito grande. A gente tem muita coisa e tem que ter um cuidado redobrado na gestão de dados. A ontologia de dados, o que os dados significam, a semântica, a qualidade do dado. Ô, Finó, como é que você sabe se o dado que a IA está usando é atual? Né? Porque hoje em dia uma coisa com mais de 2 anos tá inadequado, já é demais. Você tem ideia de quanto tempo ela guarda, de quanto tempo eles usam nos modelos? Ou é tudo muito novo? O que você acha sobre isso? Antes tinha uma janela de 3 meses, né? Eu acho que eles Só? superaram isso, né? Quando teve aquele negócio do Deep Research, porque existe o treinamento da AI bebê, né? Que ele é treinado até, vamos dizer assim, a AI bebê 5.6 Sol deve ser treinado até janeiro de 2026. Então, hipoteticamente, ela não saberia coisas a mais. Mas daí eles começaram a desenvolver aquele acesso ao Deep Research, né? Então, no Deep Research, Mauro, ó, por exemplo, nesse algoritmo de scheduling, eu quero que você busque todas as bases científicas, eu quero ver se busca no archive se alguém publicou um paper mais novo sobre isso. Ele mapeia todos os papers, ele começa a fazer uma árvore com os papers, relacionar quem citou quem, e agora, em tempo real, e te traz o mais recente. Então, a capacidade de deep research, de busca profunda, ela é muito grande. Eu estava numa empresa muito rica, assim, uma empresa de projetos sociais. É uma empresa que ela faz projetos na área de construção, né? Mas ela também faz muitos projetos sociais. E eles têm um projeto lá que era secreto. Eu tava, não sei, daí os caras falaram assim: isso ninguém sabe, porque a gente não contou. Ah, é? Vamos ver se.
que o ChatGPT sabe do seu projeto? O ChatGPT sabia o projeto dele inteirinho, contou o projeto de cabo a rabo. Por quê? Eles foram soltando na imprensa, numa entrevista o cara contava um pedaço, na outra entrevista ele contava outro pedaço. O ChatGPT foi lá, pegou o negócio, contou o projeto de cabo a rabo, ou seja, estava totalmente público o projeto que eles estavam escondendo de 10 bilhões lá. E com precisão, né? Isso é o Deep Research, a capacidade de ir pesquisar e ligar as coisas. Em tempo real ele faz isso. Então, Sim. aquela limitação de tempo, hoje não tem. Eu sempre faço um Deep Research para ter coisa fresca. Uhum. E a pergunta falou em critérios. Eu acho que tem um último critério que eu acho que eu queria falar, é o seguinte, e tem que estar claro o que fazer quando a decisão baseada na IA falha, né? Você usa a IA, toma uma decisão e essa decisão falhou, né? E aí tem que poder ir atrás, né? Conseguir responder que ferramenta foi usada. Então o negócio tem que ser rastreável. Por que que alguém tomou essa decisão? Hein? Você sabe que agora o novo guia PMBOK, 8ª edição, né? Que uma das coisas que está aparecendo muito no guia, praticamente em todos os domínios de desempenho, as antigas áreas de conhecimento agora se chamam domínios de desempenho, né? E aí em cada uma delas tem o uso da IA, né? E aí e isso tem sido cobrado muito no exame de certificação PMP, tem as questões novas, o pessoal que está fazendo um exame novo diz que está caindo um monte de questões ligadas à IA, né? E aí o que fica claro para mim é que o modelo de uso, até o modelo que o PMI está prevendo no PMBOK, é um modelo em 3 etapas, né? A IA gera informação. Alguém tem que questionar essa informação, né? E aí tem que ter alguém que aprova e registra, né? Então o problema é o gerente do projeto aprovar uma decisão que não foi questionada por ninguém, que veio direta da IA. Então você usa aquela decisão direta da IA, pula uma etapa, né? Porque tem que ter 3 etapas. A IA gera, o especialista questiona e o gestor aprova. Se você pular uma etapa, tipo, o especialista questiona e o gestor aprovar direto, IA pode dar errado, né? Pode dar errado. E aí a pergunta é, de quem é a culpa, né? Da IA? Não, do gestor que aprovou, né? Então a questão de o que fazer quando a IA falha, né? Ter um protocolo e saber que tem que seguir um método, aí eu acho que é importante também. O problema é também a gente acreditar que a IA vai porque ela está cada dia melhor e a gente está acreditando cada vez mais que ela está certa. Então hoje a AI disse, já está batida, isso e acabou, né? Fui fazer exame de sangue, o que a AI falou para mim já está sacramentado, assim, é mais quase como o Papa da medicina falou, e às vezes não é isso, né? Você viu o vídeo do cara pedindo para IA cortar o pão? Não vi. É um cara é um tipo Subway, né? Só que tem um robô lá que corta o sanduíche, pede corta na metade, né? E o robô, em vez de pegar e cortar em 2 pedaços assim, ele corta na horizontal, né? E o cara diz: não, faz outro aí, corta diferente. Aí ele faz todos os tipos de corte, menos o corte simples, aquele de dividir em 2 sanduíches, né? Então, se você também não alimenta direito os dados, como é que tem que ser o corte? Aí não sabe cortar o negócio. É um videozinho, é bem legal. Professores, ótimas considerações. Uma última pergunta antes da gente passar para as perguntas aqui, que foram perguntas excelentes aqui que nos foram enviadas, mas se vocês tivessem que apontar uma única habilidade não tecnológica, né, que definirá o sucesso do profissional de riscos na era da IA, qual seria? Pensamento crítico, Pensamento né? crítico é muito bom, hein? Essa aí, Pensamento assim, crítico. pensamento crítico foi criado lá pelos gregos, né? E ele continua, na minha opinião, o pensamento crítico é fundamental. Tem ajudado bastante na AI, né? Até agora, pelo menos, né? Critical thinking, aquele método que mencionei do Guilherme, ele usa bastante o pensamento crítico, critical thinking. O método do Aristóteles, dos primeiros princípios.
A gente estudar filosofia, por incrível que pareça, os caras que estudam filosofia, eles estão na frente, né? O próprio presidente da Palantir é filósofo. O, o cara que foi buscar um filósofo lá para ser presidente da Palantir, né? Então, filosofia, primeiros princípios, pensamento crítico, isso Normalmente quando me pedem para apontar uma habilidade não tecnológica, eu falo comunicação, né? Mas focado em IA, eu acho que pensamento crítico. Saber quando questionar o resultado, que parece muito bom para ser verdade, né? Parece muito bom para ser verdade. Ou identificar que o modelo não sabe, está inventando uma resposta, né? Ou vieses que tem nos dados ali, né? Eu acho que pensamento crítico é aquela história de ter a coragem de discordar do chat GPT, né? Porque às vezes a gente tem que ter coragem para dizer, não, 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 você está errado. O pior no chat GPT é que é um saco, que ele é muito amigável, né? Se você discordar dele, ele vai dizer, é verdade, você tem razão. É um saco, né? Eu nunca vejo o chat GPT chegar para mim e dizer, não, você está errado. Não, 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 você discordou de mim, mas eu estou certo e você está errado. Ele sempre diz, é mesmo, né? É mesmo, tem esse lado também. Eu acho que. Eu não sei se é o meu ChatGPT que está configurado para ser amigável demais comigo, né? Talvez tenha uma opção ali, seja mais radical comigo. Eu não sei, cara. quando tem aqueles casais que estão casados há muito tempo e um do casal vai lá, quem está certo, quem está errado, vai dizer no chat GPT, pô, tá vendo? O chat GPT falou que eu estou certo. Assim, é engraçado isso. Eu vejo o comportamento das pessoas, dos meus amigos, mudou a vida deles, né? Você já fez um gêmeo digital na IA, ou Finocchio? Fala aí dessa escola. Você está vendo o pessoal fazendo gêmeos digitais, onde põe toda a sua vida, a sua psicologia, os seus livros, o seu conhecimento, os seus artigos, as suas apresentações, enfia tudo dentro dali e diz assim, eu tenho um gêmeo, ela pensa que nem eu. E aí pergunta para ela que vai ser que nem eu. Você já tentou isso aí? Será que isso funciona? Até uma filosofia, os transhumanistas, né? Que, por exemplo, existe toda uma escola de pensamento que são os transhumanistas. O transhumanismo é como que eu vou sobreviver à minha própria morte, criando um gêmeo digital. Uma das primeiras pessoas a fazer isso foi aquele escritor super famoso, eu adoro ele, Deepak Chopra, né? As 7 leis espirituais do sucesso, né? Então ele criou um gêmeo digital. Tem muita gente fazendo isso. Mas eu acho, Mauro, que os gêmeos digitais que vão fazer sucesso é o gêmeo digital do projeto. Pega um projeto capital e você vai espelhar totalmente ele digitalmente, o que está acontecendo no projeto. Ô, Isabela, eu estou vendo uma Oi. pergunta aqui e eu acho que é um bom assunto para um próximo evento, né? Porque esse aqui era mais o risco ligado à IA. É o padrão para inteligência artificial e a certificação de inteligência artificial que o PMI tem agora, né? Eu acho que isso aí é um bom evento para fazer, né? Sobre essa certificação. Você tinha uma opinião sobre essa certificação de inteligência artificial aí, não tinha, Finocchio? Eu acho que como toda certificação de inteligência artificial, Mauro, eu dei 46, eu estou na turma 47 de AI. Eu não consigo me manter atual, porque assim, de um mês para o outro, o negócio muda e muda radicalmente. O problema da certificação é que a certificação, qualquer certificação, ela está no mínimo 6 meses atrás. Qualquer certificação, pode ser a melhor organização. Então, 6 meses em inteligência artificial. 6 meses atrás não tinha o método do Andrei Karpathy, não tinha o método do Tony Searle, não tinha o LLM Wiki, não tinha o Wiki Neurosimbólica. Então, são coisas hiper radicais que muda o patamar do negócio. Então, eu tenho esse negócio que a certificação, nesse caso específico da tecnologia, ela não consegue ir atrás da tecnologia. São 2 países também muito poderosos, China e Estados Unidos, brigando um com o outro, um brigando com o outro, um brigando com o outro, um brigando com o outro. Então, a gente não consegue acompanhar, não. Eu concordo. Como é que você vai dizer assim, eu sou certificado, eu sou um especialista em inteligência artificial, e a pessoa fala, você conhece como é que e aí você domina aí o Kimi, o Qwen, o DeepSeek, e a pessoa pergunta, o quê? Né? Não, Kimi, você não sabe o Kimi? Qwen, não sabe o Qwen? Mas o que é isso?
É, Surgiu agora, né? São as chinesas que estão tudo abertas, plataformas chinesas que estão pegando fogo agora, né? o Trump proibiu o Fable. Aí eles liberaram, eles falaram que só quem pagava X ia ter acesso ao Fable. Semana, 3, 4 dias atrás, a China lançou o Kimi e de graça para todo mundo. Pronto. Já recebi hoje um e-mail, ó, você tem o Fable até a morte, né? Pois é. É muito E aí você rápido. se certificou nisso aí e nem existia. Eu concordo, é verdade. Mas é um mínimo, né? É um mínimo. É que nem aquela história de que o que a gente aprende na faculdade dura para um ano no trabalho real, É, né? Depois de um ano você já precisa se atualizar. Ainda mais na área de TI, nós trabalhamos muito na área de TI, né? Não é que nem médico, que o corpo humano é sempre o mesmo ali. Então eu acho que a mas certificação, eu acho que é um ponto de partida, né? Mas critical thinking vale concordo muito com a pena, vocês. cara. Estudar critical thinking, ir atrás do pensamento aristotélico, vale muito a pena. Isso aí permanece, né? Uhum. Ótimo, Cara, professores. Chegando no nosso último bloco, já temos aí 1h20 de conversa. Bastante interessante a discussão. Selecionamos algumas perguntas, infelizmente não vamos conseguir fazer todas as perguntas, dado o tempo que nós temos. Eh, a Joyce Faria Barbosa perguntou: "Entendo que se todo projeto, ao seu término, tiver o documento de lições aprendidas bem completo, penso que isso serve de alívio para a IA ajudar numa identificação de padrão ou aprendizado em casos que tenham sinergia, mas ainda assim precisa do gerente de projetos". mas a gente aprende que hoje em dia nós temos 2 tipos de conhecimento, o tácito e o explícito, né. A lição aprendida é o conhecimento explícito, é aquele que a gente escreve, que coloca no papel. É útil, né, é útil se você coloca no repositório isso aí. O problema é que cada vez mais os projetos ágeis ou híbridos, eles usam conhecimento tácito, é aquele que está na cabeça das pessoas, né. E aí, né? Quando o conhecimento está na cabeça das pessoas, quando os projetos ágeis são meio anti-burocracia, anti-papelada, né? E então a cultura está na cabeça das pessoas. É por isso que quando uma equipe, quando os projetos ágeis tendem a manter a mesma equipe entre projetos, para não perder o capital intelectual, né? Então, sim, a lição aprendida auxilia, mas tem muita informação que é a tácita, aquela que está na cabeça das pessoas. O problema é arrancar da cabeça das pessoas para alimentar os modelos. Esse eu acho que é um problema. Vamos falar de ferramenta. Existe uma ferramenta chamada Knowledge Graph. Eu aconselho você entrar no site da Neo4j, neo4j.com, e aprender. Lá tem curso gratuito sobre Knowledge Graph. Ele registra o conhecimento, registra a lição aprendida. E agora tem uma nova modalidade que registra conhecimento tácito, que são os grafos de contexto. Mas é que nem mapa mental? Ele pega conhecimento tácito das pessoas e ele registra em grafos de contexto. Tem os dois, tem o Knowledge Graph e o Context Knowledge Graph, que é justamente para o conhecimento tácito. Tá uma loucura isso daí. Mas aí a IA pode ajudar também. Eu pensando dei minha resposta, mas pensando, a IA pode ajudar, por exemplo, hoje em dia, essas reuniões que eu participo, dessas entidades que eu participo, e as reuniões, todas sempre tem um agentezinho da IA fazendo a ata por trás, né? As pessoas não fazem mais a ata à mão. Quem faz a ata hoje em dia é a IA. Ela está capturando conhecimento, Faz isso, tácito ali. É isso que está e ela acontecendo. destila o conhecimento tácito também, isso mesmo. Uhum, Pelo banco de dados. uhum. Vamos, próxima pergunta, então. Próxima. O Jean Carlos perguntou: "Como lidar com as alucinações de inteligência artificial? Vejo sempre que a validação não pode ser delegada para a IA, e a responsabilidade é sempre do humano". Essa eu vou deixar para o Finóquio. Existem muitos métodos técnicos, né? Existe o Retrieval Augmented Generation, os embeddings, existe o próprio Knowledge Graph que eu mencionei, que isso é o Retrieval Augmented Generation Knowledge Graph. Existe a Wiki Neurosimbólica, por exemplo, eu transformo agora todos os elementos de uma wiki ligada e ele faz a própria conferência
neurosimbólica. Você conecta também a sua wiki com ontologia de topo, aquelas ontologias definidas pelos americanos, europeus e os brasileiros também. Enfim, tem 1 milhão de maneiras técnicas de você validar hoje o que a AI faz. Existem até protocolos de validação do que a AI faz contra a psicotização. Mas é provenance, né? A proveniência é a chave do negócio. Tudo tem que ter proveniência. Ô, Finóquio, ChatGPT ou Cloud? Ou quando usar uma ou outra? Ou nenhuma dessas? Eu estava quase rifando o Cloud, aí surgiu a Sol. E aí Quem é ferrou. Sol? A Sol, a 5.6 Max, ela deu uma Ah, invertida. sim, dentro do... Sim, agora Ela deu uma me invertida. achei, de repente, né, Mas claro. porque o Fable Mas- estava arrasando, estava destruindo o ChatGPT. Não sobrava pedra sobre pedra. Aí inverteu. Inverteu completamente o jogo. Hoje a Sol está melhor. Estava Sonnet. a romper a minha assinatura da OpenAI quando, não mais que de repente, inverteu o jogo. Tem as duas, né? Tá, mas aí, por exemplo, Fable 5 requer créditos, né? Tem que esgota rapidinho teus créditos, começa a ficar caro esse negócio daí, né? A OpenAI ela é mais generosa, ela é mais rica. É. O Sam Altman ele foi mais agressivo que o outro, né? Que o A Dario Isabela Amodei. ficou brava, a gente estragou, eu estraguei as perguntas dela, me Nada. aqui no meio aí. É que eu acho que às vezes Claro as que não. perguntas, eu faço essa pergunta que às vezes as pessoas têm vontade de saber, né? Exatamente, sempre importante. O Pedro Jardim, ele fez a seguinte pergunta: como um GP pode identificar quando uma recomendação gerada por IA está sendo influenciada por vieses dos dados utilizados no treinamento do modelo? Existem práticas que vocês recomendam para minimizar esse risco? Bom, a gente dá aula na FGV, a FGV tem ferramentas para detectar se as respostas dos alunos ou os trabalhos dos alunos foram feitos pela IA, tá? E essas ferramentas conseguem, de certa maneira, verificar, né, padrões aí de IA. E agora ela está falando mais da questão do viés, se o viés está influenciando a O resposta, viés do né? modelo, por exemplo, É. muitos modelos eles eram racistas, muitos modelos eles eram excessivamente politicamente corretos, então eles receberam. Mas o problema é que o ser humano ele tem viés. Então imagina que os modelos são treinados no ser humano e o ser humano assim e conversa de internet. Então você pega o pior cidadão possível lá conversando na internet e às vezes sim a AI é contaminada por isso. Aí tem aquele Human Reinforcement Learning que tira esse ranço, essa coisa ruim que ela pega. Mas isso é um tema mais para os engenheiros de software americanos. A gente no Brasil não temos acesso a isso. A gente Você não não tem. quer que tenha viés? Se você pede para fazer um artigo, fazer alguma coisa, você não quer que ela pegue a tua visão, a teu viés da coisa? Não é bom isso aí, de certo modo? Por exemplo, Pode ser. viés de esquerda e direita. Assim, claramente tinha as AIs que eram de esquerda e tinha as AIs que você punha que eram mais de esquerda e direita. Agora eles estão mais calibrados, né? Estão mais calibrados, mais equilíbrio. Mas tinha. É engraçado que são os bilionários que são donos, que são os caras mó capitalista, acumulam dinheiro de todo mundo e, Mas o e pessoal não reclamava que o Twitter era super de esquerda, todas as respostas privilegiavam a esquerda, e aí, né, a o Elon ferramenta Musk já estava, falou, né? mas pois é. Mas aí, hoje eu acho que está mais equilibrado esse negócio. Eles estão filtrando mais, porque é muito ruim viés, né? Viés de esquerda e de direita, qualquer um é péssimo. Uhum. Mas não tem as pessoas lá atrás que filtram? E elas não são de esquerda ou Tinha, direita? Não tem tinha mais? os, Tem, né? tinha os validadores, né? Tinha equipe de validação. Então você acaba usando o viés dessas pessoas aí no fim, na verdade, né? Então, para você ter uma ideia, o Trump, quando ele assumiu, ele fez uma punição para o Mark Zuckerberg, ele fez trocar
os validadores. Ele mudou da Califórnia para Houston, né? Mudou completamente os validadores. As duas coisas erradas, né? O Trump errado e o Mark Zuckerberg também possivelmente estava errado. Mas era uma coisa cheia de viés. Uhum. E Não para sei se a gente gente respondeu, né, Isabela, mas tudo bem. não, responderam sim. E para a gente finalizar, porque a gente já está aqui estourando o nosso tempo, professores, essa pergunta é do Francisco Freitas. Qual ou quais os riscos da IA para os gerentes de projeto no que tange ao emprego em si? Então, é aquilo que eu falei, se o teu emprego é muito braçal, né, faz só coleta de dados, preenche formulário, teu emprego tá praticamente extinto já, né, porque a IA faz isso, vai fazer cada dia mais automaticamente. Agora, o que tá faltando gente e vai começar, eu acho, ter demanda cada vez mais, é de pessoas que interpretem e consigam avaliar os resultados do que a IA está fazendo, né, e aí um especialista que diga: "Não, esse resultado é confiável, não é confiável, é bom, não é bom". Eu acho que é nessa linha, e eu acho que vai começar a ter mais demanda para isso aí, né. Eu acho que apesar dela automatizar muitas coisas braçais, o gerente de projeto é uma das profissões de mais accountability, né? E accountability é a única coisa que ela não é transferível, né? Então, pega um gerente de projeto de capital, um gerente de projeto aí, ele tem uma accountability muito grande. Então, por mais que a AI dá uma série de informações mais rápido, o que vai acontecer é que a gente vai fazer mais projetos, vai ter o que eu chamo de hiperfluxo. Como tem hiperfluxo, vai precisar de mais gerentes de projeto, né? Eu não acho que uma gerência de projeto é ameaçado, porque o pessoal olha muito pelo lado do braçal, daquele negócio de fazer planilha, mas que isso aí vai sumir, claro. Mas o accountability não some. Uhum, uhum. Então, eu acho que é isso, tem a parte técnica, né, de a capacidade de verificar, né, "Olha, eu tenho confiança nesse resultado, né, ou não tenho, isso aí é confiável ou não", que é a parte técnica, e aí eu concordo também, a parte são os 3 pilares que eu falei ali, né, a IA gera, o especialista questiona e o gerente de projeto aprova, né, e é o accountable por isso aí, eu acho que são É, os 3 pés aí do negócio, né. ele usa os ativos da empresa, o gerente de projetos, ele aloca os ativos da empresa, então isso é um negócio bem accountable, né? Isso é muito difícil você Uhum. tirar, né? Terceirizar. É. Uma questão que me fizeram aqui, que talvez alguém tenha, é sobre a certificação RMP, como é que a gente comprova na auditoria, que tem que auditar que tem experiência em gestão de projeto, em gestão de riscos, né? É uma das coisas, exigências para a certificação RMP, que alguém me mandou isso aqui e eu não estava falando. Na verdade, é, cada pessoa, quando ela se inscreve para fazer a certificação RMP, se cair na auditoria, que é 10% de chance, não é ninguém que te escolhe, é o computador que separa uma a cada 10 inscrições ali. E aí, se cair na auditoria, o que o PMI vai perguntar é o nome de uma pessoa que você indique que possa abonar que aquilo que você disse é verdade, né? E aí o PMI vai contatar essa pessoa e dizer: olha, o Finóquio diz que fez isso e aquilo em gestão de riscos. Você abona? Você concorda? E aí, sim, é verdade. Pronto, acabou a auditoria. Só isso, muito simples. Não tem carteira de trabalho, não tem. O PMI nem sabe o que é carteira de trabalho, né? Não tem mandar Ele é muito, provas, né? muito generoso nisso. Por exemplo, eu ajudei o padre Benedito na quermesse e aí eu cuidei dos riscos. Isso conta, conta. Né, né. Eu sempre digo, né? Não importa o que você realmente fez, importa o que você diz que fez e alguém abona que você fez. É mais ou menos por aí. E esse contato com essa pessoa é através de um e-mail corporativo? A pessoa que responde, né, no caso, confirmando ou não, a sua experiência, ela é através de um e-mail corporativo? Pode ser qualquer pessoa, qualquer e-mail, pode ser um colega de trabalho, pode ser um cliente, pode ser um chefe, qualquer pessoa que você indicar, e pode ser qualquer e-mail, pode ser um Gmail até, né?
E aí essa pessoa tem que dar o nome, o telefone, né, porque o PMI Uhum. pode eventualmente ligar para essa pessoa e querer falar pessoalmente com ela. Nunca vi isso acontecer, mas eventualmente pode. Normalmente a pessoa recebe um e-mail lá dizendo: "Ah, entra no site aí, dá uma olhada lá o que que o Finóquio diz que fez, e aí mostra se você concorda ou não". Antigamente era escrito isso aí, né, tinha que colocar no envelope, assinar, inclusive eles recomendavam fechar a tampinha do envelope e fazer como se fosse um lacre a assinatura, né. Mas agora é uma assinatura digital pela internet, nessas ferramentas digitais aí, a pessoa assina digitalmente pela internet. E aí tá comprovado. O americano, ele acredita em você. A gente trabalhou em empresas americanas, ele acredita em você até o momento que ele vê que você é mentiroso. Aí você está lascado. Se ele desconfiar que você é um fraudador, Esses você... dias alguém me perguntou: "Como é que reconhece firma nos Estados Unidos? Vai no cartório?" Não tem "Que isso. cartório? Não tem cartório", Só né. no Brasil. A Então, gente mas como é que precisa a pessoa reconhecer reconhece que a gente firma? é a Ué, se gente você mesmo. assinou é verdade, né. Parte do princípio que você é honesto, e tem desonestos. Aqui no Brasil parece que é o contrário, mas tudo bem. É, pois é, infelizmente. Professores, esse painel foi muito rico, as discussões foram engrandecedoras. Eu gostaria muito de agradecê-los, por toda essa contribuição de ambos. A discussão demonstrou que a inteligência artificial ela amplia significativamente, né, a capacidade das organizações de antecipar cenários, tomar decisões, mas exige governança, senso crítico, validação contínua das informações e, principalmente, conhecimento humano. Isso é muito importante, porque muito tem se estigmatizado, né, a respeito da inteligência artificial, né. Ela vai tirar do nosso emprego, o ser humano não vai mais ser necessário, a inteligência artificial tomou conta de tudo. E a gente tá vendo, né, e viu aqui nessa discussão que a palavra final é uma palavra humana, né. É isso aí. Eh e também não só agradecer aos professores, mas a todos os que participaram, com perguntas. Infelizmente não conseguimos responder a todas elas. Eh, e vamos agora o Felipe, podemos só compartilhar aqui os nossos próximos eventos, a agenda PMI Rio, eh, falar da ótimo, esse aqui já passou. Deixa eu ver aqui, eu não tô conseguindo. A nossa próxima agenda de deixa eu ver se tem mais uma não, aqui perguntas e resposta foi. A agenda de eventos, né, amanhã nós temos a Empoderada Empoderada Elas, também um evento do PMI Rio, com inscrição através do Simpla. Teremos uma palestra de capacitação e recursos para ONGs, essa é presencial, e em outubro nós teremos o nosso summit. Para mais informações, pessoal, acessem o site do PMI Rio, pmirio.org.br/agenda. Lá tem todas as informações aí dos próximos eventos do ano. Eh esse QR Code, ele apontando ele vai te direcionar para um link, um forms, vocês vão preencher a pesquisa de satisfação e automaticamente no e-mail cadastrado, vocês receberão o certificado de participação, do evento e a emissão da PDU, para quem já é PMI. Depois, para quem não pegar aqui o QR Code, a gente retorna. Vamos falar do sorteio? Esse Sorteio daí aqui ó. que mostrou era o meu Eu vou eu workshop vou eu vou passar o seu workshop depois, no final. depois. Vou falar dele aqui. Eh, vamos lá.
A PMTech, ela está disponibilizando o sorteio de 4 licenças de qualquer um dos sistemas de simulados. Aí estão aqui o PMP, o ACP, o CAPM, o RMP e o PMO, para aqueles que participaram aí até o final do nosso do nosso evento. Bons simulados, né? O PMP é o clássico, né? Excelente. O ACP é o ágil, né? O CAPM é para os jovens e com iniciativa, né? O RMP de risco, que a gente falou, e a certificação de PMO, né? Que o nosso grandíssimo Américo Pinto ajudou a desenvolver. Né? Então, são 5 certificações maravilhosas, todas muito úteis, né? Os sorteados foram o Adilson Pires, Bárbara Lopes, Marlon Renner e a Simone Yamagi. Vocês receberão um contato por e-mail, tá bom? A respeito desse incrível prêmio que vocês receberam. E para aqueles que são, o desconto das turmas, 30% de a PMTech está oferecendo 30% de desconto nas turmas de agosto, né, dos preparatórios aqui para PMO, MS Project, curso de preparação para certificação, CAPM, preparação para certificados RPM, capacitação em gerenciamento de riscos. É só informar esse cupom que está aparecendo aí, o IA Risco 30, ao se inscrever lá na plataforma pmtech.com.br. Eu vou dar uma aula nessa PMTech ainda, viu? Aqui eu quero comer Você já uma deu, Finaldo. galeteria, Tem que eu sei, fazer mas mais. Você tem o seu próprio coisa agora, não precisa eu da quero, PMTech, se me cara. leva numa galeteria lá em Porto Alegre, eu vou dar um curso aqui que a gente vai arrasar Hoje em aí. dia Pode tudo marcar. tá bom, tá bom. E o professor Finóquio está oferecendo um workshop para todos aqueles que participaram aqui do nosso evento, com um valor, eh, muito, bom pra de inscrição. É só acessar através do QR Code, eh, AI PMO Engenharia do Conhecimento, próxima turma, dia 30 de julho, com o professor Finóquio. Quanto tempo Workshop é, Finaldo, o workshop? Esse aqui é uma noite, né? Tá. Mas eu gravo esse aqui porque é muita informação, muita informação. É um negócio para você ficar mais assistindo, né? E depois você passar devagar e fazer na sua casa, né? O que é a IPMO? Explica para nós aí. Ó, AI PMO é o conjunto de técnicas para você usar AI num escritório de projetos. Então, você cria agentes, você cria bases do conhecimento, mas essa modalidade do AI PMO, que são os últimos 3, 4 cursos que eu estou dando, são focados muito em você construir um banco de conhecimento. Você construir uma Wikipedia do projeto, né? E a AI, ela lê essa Wikipedia. É isso, resumidamente isso. É como se fosse uma árvore viva de conhecimento. Então, tudo que acontece de novo no projeto, ele vai para esse banco de conhecimento, essa Wikipedia, que ela fica constantemente atualizada, e todos os artefatos que você produzir, status reports, qualquer coisa você tira automaticamente desse banco de dados. E aí esse conjunto é engenharia do conhecimento, que é um tema amplo, né? Engenharia do conhecimento ela vai falar muito sobre o que que é o conhecimento, o que que se sabe, como que a gente recupera o conhecimento, como que a gente aprende. Mas em gerenciamento de projetos é fundamental. Em gerenciamento de risco nem se diga, né? Pelo Zoom? Qual é a plataforma que você é, usa? Eu uso o Zoom, eu uso o Zoom. Zoom. Esse QR Code não é um site, é o meu WhatsApp mesmo. A pessoa pode Tá. mandar um oi para mim lá e depois eu
Eu Não, atendo. eu acho que para dar treinamento, o Zoom é bem melhor que outras aí, né? Acho que é a melhor que Também tem, acho. né? É a Eu melhor gosto que muito tem. do Zoom, mais estável, né? É. É mais fácil de gravar as coisas também, né? E tal. Montar turmas também, né? Sim, sim, é verdade. Muito bom. Muito bom, professores. Muito obrigada mais uma vez pela participação aqui nesse evento tão engrandecedor. Obrigado pelas contribuições. Obrigado pelos sorteios e pelos brindes aqui disponibilizados. Obrigada a todos que estiveram aqui presente nessas quase 2 horas aí de conversa, que foi muito interessante e espero vê-los muito em breve numa próxima. Já temos aí, temas para um próximo encontro. Nós que agradecemos. Obrigado, pessoal. Tchau, Obrigado. até logo. Abraço a todos. Obrigada, tchau, tchau. Obrigado.